Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias desde já no capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora operam nos filhos da desobediência. Ou seja, nós fomos vivificados enquanto nós estávamos mergulhados em um mar, em um lodo, em um lamaçal de pecado. Entre os quais, versículo 3, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, em um momento, nós nos encontramos como filhos da ira, a ponto aí de corrermos o risco de cair na mão do Deus vivo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos e nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí nós vemos que o nosso passado sujo, imundo, não conseguiu abafar o amor de Deus por nós, mas isso foi no passado, a qual nós éramos entregues ao pecado. E então, ele vem com isso tudo para nós agora que nós merecemos por fazer, né? E aí o Senhor nos agracia com todas essas coisas celestiais. E então, ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque a gente até hoje não merece tudo isso, porque o nosso passado foi imundícia. E o versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois bem, e aí estamos cansados de ouvir somente esse texto sem contexto para justificarem os seus pecados, e por causa disso, exatamente por causa disso, a dona Andressa Urach usa esse texto. Eu tive a insatisfação de ouvir essa pessoa se respaldando exatamente nesse texto. E precisamos urgentemente compreender o contexto por causa do engano do pecado. E que pecado ousado, né? Portanto, quem não é fiel no mínimo, o erro vai ganhando forma desproporcional mesmo. Então, nós devemos nos cuidar, olhar para dentro de nós, para nossas pequenas falhas, né? E se a gente ficar fingindo que não está vendo, vai tomando grandes proporções e daqui a pouco a gente está perdendo a nossa salvação. Então vamos ao versículo mais usado para essa barbárie. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E ainda antes de terminar a primeira parte do versículo, diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Ou seja, duas letrinhas aí que comemos,
que é o suficiente para completar o contexto do texto. Então, vamos entender o que é a fé. Nada mais, nada menos é que crer na existência de um ser que não vemos e assim mesmo nós obedecemos. Essa é a fé primária. E vemos que essa graça por meio da fé é justamente pelo fato de não merecer o perdão que alcançamos no passado. É como acontece com muitos de nós. Às vezes, fizemos tantas coisas absurdas e que quando nos demos conta, chegamos a dizer: meu Deus, o que fiz não tem perdão, foi sujo demais. Mas quando nos permitimos no Senhor, abrindo o nosso coração, o próprio Senhor nos presenteia com o dom que é o da fé, que nos convencerá de que seremos totalmente perdoados, limpos e livres no Senhor. Esse é o significado da salvação pela graça. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse versículo também é muito utilizado como base para dizer que não se precisa fazer nada para ser salvo, porque a salvação não é por obras. E assim falam por aí. E está escrito aqui. Mas a salvação é somente por obras. É pelo contrário. A salvação é somente por boas obras. E aí você pode me perguntar: irmã Cristina, que contradição é essa? Mas vamos entender com absoluta certeza que a Bíblia nunca foi contraditória. E mais uma vez compreender que Jesus sempre usou parábolas para que somente os discípulos, que são os remanescentes, de hoje, que somos todos nós, para que nós compreendêssemos sobre o reino, mas de maneira bem obscura, para que os fariseus continuem com suas razões enganosas. E os fariseus da época, justamente porque eles se cansavam de ver que Jesus era o enviado de Deus, mas eles não queriam perceber por causa da sua arrogância, por causa do seu ego. O egoísmo de ter muitas pessoas ouvindo e prestando reverência à sua fala de ensinamentos. E Jesus, já sabendo que nada ia adiantar, se tornaria um debate sem fim. Até porque a inveja era o fator predominante no coração dos fariseus. Eles sabiam que Jesus falava com muita sabedoria e provavelmente não poderiam repetir o que ele falava, porque Jesus respondia na presença de todos que estivessem à volta, e eram muitas pessoas. Imagina isso. E então, Jesus dava um parecer de que eles estavam certos ou deixava eles sem resposta por não entenderem a parábola. Um exemplo muito claro foi quando os fariseus questionavam aos discípulos por estar comendo à mesa no meio de pecadores. E Jesus respondeu que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. E aonde que os fariseus eram pessoas sem enfermidades, né? E então, naturalmente, eles pensaram: viu, nós somos perfeitos. Essa é a autossabotagem, e isso é triste, irmãos. Sabem que estão errados,
mas estão recebendo bênçãos, milagres. E achamos que Deus está nos aprovando e nos esquecemos que o esquerda lá, né, está com fartura de vida, com fartura de idade, teve vários problemas de saúde, sobreviveu a várias cirurgias e está aí até hoje. É a palavra. O sol nasce para justo e injustos, mas quando não querem ver, Deus faz uma parábola não só abstrata, e sim concreta. Então tomemos muito cuidado em não confundir bênçãos com salvação. Vamos retomar o versículo 9. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. E agora vamos ver o contexto no restante do versículo, que é para que ninguém se glorie de quê? Das suas boas obras. Isso, nesse contexto, significa que precisamos falar, evangelizar as pessoas com amor e reconhecendo que já fizemos igual ou pior do que esse ouvinte pecador, e não abrirmos a nossa boca para falar o que fizemos de bom concernente à conquista da salvação, a qual uma delas é a oração, né? E por isso nos ensina em secreto orar, que em secreto o Senhor responde. Fala também do jejum, quando jejuar, lavar o seu rosto, né? E o principal, não contar a ninguém que ajudamos ao necessitado, mas ao contrário, que é o falar das boas obras, é que naturalmente vai acontecer. E por isso o complemento do texto, a salvação é pela graça, para que ninguém se glorie das coisas boas que faz. O versículo 10 explica por que não precisamos nos gloriar ou nos envaidecer, porque já somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pronto. Aí está a conclusão que não podemos deixar de lado e afirma que somos feituras dele. Feitura é uma obra de arte dele. E tem alguma coisa mais perfeita do que a criação humana, irmãos? Não. Nada se compara. É muito gratificante esse poema de Deus para nós e principalmente o bom senso que podemos ter para executar as boas obras. E sabendo desse privilégio, facilmente nos envaidecemos sim, e por isso nos alerta para não falarmos sobre. Mas todas as atitudes, todas as nossas ações precisam ser agradáveis a Deus, pois se não for aprovadas por Deus, é porque não existe santidade. E sem ela, Andressa, não veremos a Deus, meu bem, jamais. Grande já tem sido as misericórdias de Deus por cada um de nós, mas que possamos aderir à palavra enquanto estamos vivos, em nome de Jesus. A salvação é somente por boas obras. E desde já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e que o poder do Espírito Santo venha nos convencer dos nossos erros, falhas e pecados. Amém.